Tá fraco. Boa noite? Ah, melhorou. Eu trago um abraço da nossa congregação para todos os irmãos. O pastor me fez o convite, eu agradeço ao pastor e ao conselho da igreja, porque eu digo sempre isso, que a gente tem que agradecer por estar trazendo a mensagem, porque é uma oportunidade de afundar um pouco mais, preocupar um pouco mais, porque é uma tarefa muito difícil estar aqui na frente. O irmão falou assim, eu estou nervoso, e a gente fica nervoso, porque é muito fácil a gente falar, às vezes, coisas que não estão diante aqui na Bíblia. Heresias, por exemplo, é muito fácil, e a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Hebreus. Nós vamos ler Hebreus, no capítulo 10, vamos ler do versículo 32 ao versículo 39, de forma responsiva. Hebreus, capítulo 10, versículo 32 até o 39. Vamos ler de forma alternada. Diz assim a palavra de Deus: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Vamos ler de novo, só que é bem forte. Amém? Hebreus 10, não projetou? Ah, então é por isso. Eu acho que eu corri um pouquinho, né? É ansiedade. Hebreus 10, versículo 32 até o 39. Então vamos lá. Amém? Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Porque não somente vos compadecestes dos encarceirados, como também aceitastes com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. E agora, ó Deus, nosso desejo é que o Senhor abra o nosso coração. Usa esse teu servo, ó Deus, como instrumento, ó Deus, para que possamos aprender um pouco mais de Ti e sair daqui, ó Pai, repletos e cheios da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei como que é, mas assim, às vezes a gente se pega, né? Não sei se é perdendo tempo ou passando tempo no telefone, né? Passando aqueles shorts, reels, e fica vendo aquele tanto de coisa, né? E nesses dias para trás, eu estava lendo para trazer a mensagem, deparei com um pequeno trecho de uma palestra de um filósofo chamado Clóvis de Barros. Alguns irmãos já devem ter ouvido sobre ele. Às vezes, assim, a gente escuta, filtra aquilo que é bom, aquilo que é ruim, a gente descarta, né? Mas uma coisa interessante, ele falou assim, que o pai dele não tinha a quinta série, mas o ensinamento que o pai de Clóvis de Barros passava para ele encontrou num livro dificílimo, escrito por Nietzsche.
O livro chama Assim se Falava Zaratustra. E ele falou que era um livro difícil. Eu sou teimoso, eu baixei o livro, eu não entendi nada. É difícil mesmo. E aí ele falou o seguinte, olha, o que Nietzsche quer dizer é que quando você encontrar aquilo que te faça feliz, quando você encontrar o seu lugar, aquele lugar onde você deseja estar, não recue por nenhum pretexto. Ele resumiu dessa forma. Já o pai de Clóvis de Barros ensinava ele da seguinte forma, para trás nem para pegar impulso. E é nesse sentido que eu estava lendo, assim, eu lembrei desse momento que ele falou, e eu lembrei, eu estava lendo essa palavra, falei assim, que interessante. Tem uma palavra que fala praticamente a mesma coisa. Continue com suas Bíblias abertas, olhe no versículo 32. Porque, não, vocês vão continuar com ela aberta, porque eu vou te explicar o que estava acontecendo naquela época, né? Jesus morreu, ressuscitou e ficou os discípulos. E a partir desse momento, a perseguição veio. Muitos crentes estavam sendo jogados nas jaulas, servindo de chacota, sendo jogados para espetáculos, para lutar com leões, sendo mortos, perseguidos por causa do nome de Jesus. E o autor descreve isso, fala assim, olha, se você perceber, fiquem felizes. É como Pedro na sua carta, ele fala, né, as cartas de Pedro fala, olha, fique feliz, seja feliz, embora passaste por breve provação. E aqui o autor, no versículo 32, ele começa a nos chamar a atenção a lembrar de um momento. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, né, dos dias depois de que foram iluminados. Olha só, nosso irmão leu aqui Gênesis 1. Gênesis 1 falava que a terra estava sem forma e vazia, e nela havia trevas. Não é isso? Como era a nossa vida antes da palavra? Porque no versículo 3 de Gênesis, vai dizer assim, haja luz. Pela palavra de Deus, haja luz. E assim como pela palavra, não sei vocês, mas quem foi iluminado por Cristo como adulto, ou seja, se converteu, se convenceu dos seus pecados e hoje está aqui, salvo em Cristo, vai lembrar exatamente disso, porque antes, trevas, agora, luz pela palavra. Veja como a Bíblia ela traz isso de uma forma clara para nós. E o autor aqui, não sabe se foi Paulo, quem foi o autor que escreveu, mas ele diz, lembrai-vos. E eu peço para que vocês lembrem, principalmente os irmãos que se converteram depois de adultos. Sabe aquele colega seu, aquela sua colega, que ficava junto com você, não era crente, e quando você se converteu, ela achou uma maravilha, não achou? Aquele seu familiar, o avô, que era firme em outra doutrina, nossa, ele pulou de alegria quando você falou que era crente. Não é isso que aconteceu? Não, né? Interessante, né? Não. Porque a partir do momento que você foi iluminado, a partir do momento que você se converteu, a partir do momento que a palavra chegou até o seu coração, você começou a sofrer aquilo que Jesus também sofria. Bem-aventurados sois vós, que pelo meu nome sofreis de toda a perseguição, os maltratarem. É assim. A partir do momento que nós fomos iluminados por Cristo, que a palavra dele se chegou a nós, que ela fez sentido e que nós nos convertemos e aceitamos essa palavra, aí começa. E ele pede para você lembrar deste momento. Porque este momento você começa a entender um pouco mais o que é o sofrimento em relação a Cristo.
E nesse primeiro momento que ele escreve aqui, ele fala assim, olha, a partir desse momento você foi colocado como um espetáculo. Aquele irmão, aquele colega de trabalho começou a chacotar, agora porque você é crente. Porque você é crente, você não faz isso. Porque você não é crente, você não faz aquilo. Você fazia, mas agora não faz mais. É exatamente isso. Recebendo todos esses espólios dessa guerra que vivemos todos os dias por seguir a Cristo. Todos os anos também, nós, aqui da nossa igreja, a congregação e a sede, fazemos um momento de oração para a igreja perseguida, estão lembrados? O dia da igreja perseguida, o DIP, não é isso? Nós também nos compadecemos daqueles que também foram iluminados e agora estão sofrendo perseguição por causa do nome de Cristo. Isso ele fala aqui. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores que, depois de iluminados, sustentaste grande sofrimento, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes daqueles que de modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria os espólios de vossos bens, tendo ciências que possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. A partir do momento que a palavra chega até a nós, que ela faz sentido e que nós nos convertemos, que nós voltamos para outras práticas e deixamos aquelas práticas que nós costumeiramente fazíamos, nós entendemos que é com alegria que essa tribulação vem. Porque se você para pensar, será que essas pessoas que vivem em pecado, certo? Elas são incomodadas com isso? De forma nenhuma. Nós somos incomodados porque nós fomos alcançados por Deus. E ele fala, olha, todo esse sofrimento que você está passando é com alegria. Por quê? Porque nós temos um bem superior e durável. Na carta de Pedro, ele diz que as tribulações que nós passamos, aquilo que nós estamos passando por breve tempo, é muito mais precioso do que ouro perecível, porque isso está nos moldando, não é verdade? E o engraçado é que a gente costuma cantar um hino, né? Faze-me vasos de bênção, Senhor. Não é isso que a gente canta? Para que a gente faz para fazer um vaso? Pega o barro, soca o barro, amassa o barro, bate no barro, arrebenta com tudo, até moldar. Será que a gente quer ser mesmo quebrado? Moldado? Estamos dispostos a passar por tudo isso com alegria? Interessante, né? E o autor fala, com alegria. Com alegria vocês estão recebendo os espólios, recebendo essa perseguição momentânea, não por sua causa, mas é por causa do nome de Cristo. Aqueles que nos atacam, aqueles que nos fazem mal, eles não estão fazendo mal para mim e para você. Eles estão fazendo mal para atacar a Jesus. Porque nós somos o reflexo de Jesus aqui na terra. É o nome dele que está sendo combatido. Mas nós temos que entender e lembrar que hoje nós sofremos isso.
porque Deus nos alcançou, Deus nos iluminou. Outro fator está aqui no versículo 36, no 35. E ele fala outra coisa que a gente tem que fazer, é não abandonar. Não abandonar aonde estamos. Se estamos na guerra, nós não podemos abandonar o nosso posto. Nós não podemos deixar aquele posto, recuar de forma nenhuma, porque senão o inimigo vai entrar. Imagine você na porta da sua casa. Ali é um fronte de guerra. Está na porta para impedir qualquer inimigo entrar. Não dá para recuar. E ele fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Confiança em quê? Confiança em Deus. Confiança em Jesus. E ela fala que essa confiança tem grande galardão. E galardão é uma das coisas difíceis da gente entender. É uma palavra difícil que está na Bíblia para entender. Quem gosta de futebol vai entender bem o que é isso. Quem gosta de futebol vai entender bem. Imagina você está indo para assistir a final do campeonato do seu time do coração. Imagina. Você sai daqui, vai lá para Belo Horizonte, Atlético e Cruzeiro, né? Final. Você está indo lá para assistir. Em qualquer lugar do estádio que você esteja, não vai ser bom? Porque você está assistindo o espetáculo, não está? Não é legal? Assistir o jogo ali, pertinho. Mas imagina assistir lá, sentado do lado do técnico lá. Não seria melhor? Hã? Não seria legal? Quem já viu NBA e tal, vai entender isso, porque NBA lá parece que o pessoal está sentado aqui, o pessoal está jogando basquete, eles praticamente toca na mão. Você está ali, vendo, ao vivo, perto, da onde você queria estar. Se eu tiver, no final vamos pensar aqui, lá em algum lugar, no final de uma Copa do Mundo, assistindo o Brasil, gente, nem se eu tivesse atrás de uma pilastra, assistindo assim, eu ia achar bom, porque eu estou lá no estádio. Mais perto é melhor ainda. Galardão não dá para se explicar. Mas nós vamos estar lá. Eu, você, salvo em Cristo, nós vamos estar. Mas nós não temos que lembrar destes momentos e não afastar, não recuar. Porque se nós recuamos, nós estamos deixando de caminhar segundo o desenvolvimento da nossa fé, o desenvolvimento da salvação. Permanecer firmes é ter aqui grande galardão. É ter a consciência que nós vamos ter esse grande galardão. E ele continua: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Precisamos perseverar, porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aqui não está falando que nós devemos desempenhar X, Y, Z para alcançar a promessa. Não, não é isso. A promessa, ela foi feita em Jesus. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele nos salvou. Foi a morte de Jesus que nos salvou. É aquilo. A partir daqui, você que foi iluminado por Cristo, salvo em Cristo Jesus, deve desenvolver a salvação. E desenvolver a salvação é permanecer fiel. É permanecer na palavra. É não afastar. É não dar um passo atrás. É sempre estar pensando e lembrando dessa promessa. Deus nos prometeu. E em Cristo Ele cumpriu a sua promessa. E às vezes, também, né? Eu acho que eu perco muito tempo mesmo mexendo no celular.
Eu escutei uma pessoa falando um negócio e me deu uma curiosidade. Falei assim, não, deixa eu terminar de escutar. E ele falou o seguinte, que Satanás, mesmo perdedor, porque Satanás é aquele que já sabe que perdeu. Ele sabe o fim dele. O fim dele é perder. A guerra dele está perdida. Não é verdade? No entanto, ele acorda todos os dias, quer dizer, não dorme, né? Mas todos os dias, quando você acorda, ele fica 24 horas te importunando, sabendo que você é salvo, que ele já perdeu, mas ele fica te importunando. E a gente, às vezes, levanta derrotado na segunda-feira, né? Não quero mais. Não vou mais na igreja. Eu passo por isso direto. Algumas coisas que acontecem, assim, não quero mais. Não, para mim já deu. Aí depois eu vou conversando, a Dalila me chama atenção. Ela é boa para chamar atenção. Eu falo, não, tem que ficar firme mesmo. O coração nosso é muito enganoso. A gente a gente cai fácil, né? Muito fácil. Nós somos falhos demais. Se a gente tivesse um pouquinho mais, né, de força, a gente seria um crente um pouquinho melhor, né? A gente é um crente ruim às vezes. Às vezes não, quase sempre, né? Mas Deus é misericordioso. Olha para nós e fala assim, cara, você não merece nada. Eu deveria te exterminar agora. Só que quando Deus olha para mim, Ele fala, é Cristo. O que não impede eu e você de ser esmagado por Deus, de ser eliminado pelos nossos pecados, pensamentos, atitudes, tudo. É porque quando Deus olha para a gente, Ele vê Cristo através de nós. E assim é o mundo. Por isso que a gente tem que lembrar sempre desse momento que a gente foi iluminado. E permanecer. E ele ainda continua. Ele continua aqui no versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Jesus não está demorando para voltar. Essa percepção de tempo é só nossa. Ele não está demorando. Está próximo a vinda dele. Pode ser que a gente não veja as trombetas tocando, né? A gente morra antes de ver tudo isso. Mas o principal é saber que somos dele. Nós já somos dele. Nós não precisamos fazer, entre aspas, mas nada para a salvação. Nós temos que desenvolver ela. Porque eu sou salvo, eu tenho que ser melhor. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não é porque eu quero ser salvo que eu vou fazer X e Y. E ele continua. Aqui no versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Irmãos, cair é só do ser humano. Deus não cai, Deus não falha. Mas, quando nós caímos e reconhecemos o nosso pecado, Deus ele é justo, Deus ele é fiel, Ele é misericordioso, porque Ele já fez em Cristo a obra. E Ele fala, não, beleza, você caiu, então levanta, muda e segue. Mas nós não podemos retroceder para aquilo que nós fazíamos anterior da iluminação. Porque se assim formos, na alma de Deus, ele falou aqui, se retroceder, nele não se compraz a minha alma.
Ele deixa bem claro que Deus aqui, Ele não se compraz naqueles que retrocedem às suas práticas anteriores, antes da iluminação. É muito lindo ver tudo isso que Deus faz. Porque se parar para pensar na nossa vida, realmente, todo o nosso corpo, né, a depravação total do ser humano, né, parece que puxa para tudo aquilo que era ruim. Talvez você vai entender, às vezes a gente fala, a gente levanta, sai na sexta-feira, não. Segunda-feira eu vou fazer uma dieta. A grande maioria já fez isso, tenho certeza. Eu faço isso toda semana. Chega segunda-feira, não dá uma leseira para fazer as coisas? Levantar e fazer exercício. É difícil. É difícil. E quando a gente fala aqui, mostrando as coisas práticas, né, da nossa vida, mostrando que o nosso corpo ele tende a ficar parado, a nossa mente tende a ficar parada. Nós, se a gente ficar quieto, quanto mais quieto a gente ficar, mais a gente quer ficar parado. Virar um vegetal, só recebendo luz e água. O corpo da gente, tudo que a gente vai fazer dói. Aprender dói, porque é difícil. Emagrecer dói, porque é difícil. Ganhar massa para ficar fortão é difícil. Ganhar campeonato, né, Luquinha? É difícil. Meu pescoço está doendo até hoje, daquele dia. A gente foi num campeonato, peguei um fortão lá, mas, meu Deus do céu, tomei um enforcamento lá, está doendo até hoje. Dói. Fazer as coisas dói. Nosso corpo quer ficar parado, sem fazer nada. Mas nós não podemos retroceder. E aí ele termina de forma a mostrar para todos nós, aqui no versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Irmãos, não dá para voltar depois de ser iluminados. O amor de Cristo nos alcançou e não dá para voltar. É impossível voltar. Se Deus nos alcançou através de Jesus, se você foi reconhecido, se converteu, confessou o seu pecado, não dá para voltar para trás. Não é porque eu ou você quer, não, é porque Cristo não vai deixar. Nós somos imagem e semelhança dele, reflexo dele aqui na terra. Não dá para voltar para trás. E ele termina, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deus nos conserva a nossa alma. Não dá para voltar para trás. E aí, lembrando do que eu falei no início, para trás, nem para pegar impulso. Não vai. É daqui para frente. Deus nos requer daqui para frente. Esqueça tudo aquilo que era ruim antes do amor de Jesus te alcançar. Porque Ele já te alcançou e é daqui para frente. O amor dele é muito maior. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Senhor Jesus, pela essa palavra, pelo cuidado do Senhor e o carinho do Senhor para conosco, Pai. Porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Então, ó Deus, que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente, para que possamos ser melhores, ó Deus, em Ti, ó Pai. Falar melhor de Ti, falar de Ti sempre, ó Deus, e saber, ó Deus, que tudo aquilo que passamos é para nos moldar, para nos colocar segundo o Seu coração, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja conosco essa semana. Tenha misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Tem algum recado?
que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas em tudo que é.